A gente recente tinha falado das guerras, né? Das guerras estelares. E vamos dali então. Então, o que acontece, né? Essa guerra, depois que ela foi controlada e, digamos, apaziguada, parcialmente apaziguada, isso gerou um contingente de prisioneiros, vamos chamar assim. E esses prisioneiros, eles... Para onde mandar esses prisioneiros? Aí é que tá. Essa é a chave do que acontece aqui na Terra, entende? Porque veja que nós estamos falando de civilizações de alta tecnologia. O que a gente faz aqui, Luciano, quando tu tem esses marginais, digamos Tá na que cadeia, né? tu bota numa cadeia. E o que esses caras aprendem Se lá? funciona ou não importa. O que se conhece é bandido, tu bota na cadeia. Tu bota na cadeia, É. né? Agora, o que aconteceu lá? Aconteceu que, veja que ao mesmo tempo estava acontecendo a rebelião de Lúcifer. Entende? E a rebelião de Lúcifer foi considerado, então, um levante político de alta periculosidade pela hierarquia de Avona. E ao mesmo tempo você tem uma outra rebelião bélica daí, de seres violentos daí, tentando então uma espécie de domínio de outras raças. Isso a gente viu acontecer aqui na Terra, no nazismo de Hitler. Sim. Teve uma raça aqui que acessou provavelmente determinadas memórias celulares e a coisa se repetiu aqui. Tu tem de novo na Terra uma raça achando que é melhor que as outras, dizendo que todo mundo tem que ser meu escravo e que nós vamos dominar o mundo. O que aconteceu no planeta? Todo o planeta se uniu, formaram o tal dos aliados, que tu pode... Todo mundo contra o Japão, comparar Itália, esse nome com confederação. É exatamente. Para combater os aliados, combater os nazistas, que tu poderia substituir nessa historinha pela raça reptiliana e seus assessores. Olha só. Entende? Uhum. Esse contingente foi aprisionado, né? O que dizem, tá, de algumas fontes, é que nós estaríamos falando de 200 bilhões de seres aprisionados. Nossa. E aonde que eles aprisionaram esses caras? Uma parte disso foi aprisionada num lugar chamado Urântia. Olha. Tem? Urântia é uma localidade, então. Mas não faz parte dessa realidade. Sim. Então eles colocaram todos esses exilados em criogenia. E se tu olhar o livro de Urântia, naquela parte que fala da rebelião de Lúcifer, você vai ver que a hierarquia de Avona, ela pede a pena de extinção desses seres. Uma pena de morte. Nossa. É bem pesado isso, né? De falar Sim. até. Porque isso envolve nós história, que estamos né? aqui na Terra, tu entende? Mas isso é história, gente. E se isso está escrito lá, né, veja que o livro de Urântia ele foi passado para a humanidade por uma hierarquia pleidiana, dos Melquisedeques. Né? Então, aquilo se foi passado é porque é para nós saber disso. Entende? Por quê? Porque a informação é que cria amadurecimento. Ela não pode criar revolta, Luciano, entende? Ela tem que criar uma consciência de por que essas coisas existiram e por que nós estamos aqui. Agora veja que esses seres, eles não são isentos de cometer determinados erros. Eles são de um nível de equilíbrio psíquico muito superior. Também estão em evolução. Estão em evolução, tudo está em evolução. Tudo tá? evolui. E um dia eu falei isso num centro espírita que eu participava, eu fui expulso porque eu disse que tudo estava em evolução e até as hierarquias crísticas também estão em evolução. E eles acreditam que tem um ponto que existe a perfeição. Porque estão dentro do dogma religioso ainda. Exatamente. Então, esse é o que acontece? Você sair da adolescência espiritual implica em necessariamente tu ter que adotar uma postura adulta de nível de conhecimento e nível espiritual. Tu vai ter que quebrar teus paradigmas. Então, tem certas realidades que tu vai ter que sair da infantilidade espiritual, vai ter que sair do romantismo e começar a enxergar as coisas como elas são. Né? Tem um livro da... amadurecer, de fato. Exato, né? tem um livro da Alice Bailey que ela diz assim, eu acho que é a exteriorização da hierarquia. Ela diz assim, ó, você conhecer o que está desse outro lado da espiritualidade é aterrorizante. Tá? Então, No por primeiro isso momento, que pelo menos, a espiritualidade não revela tudo. Ela revela para quem pode saber e no momento que eles entendem que vai ser construtivo para isso. Senão você desestabiliza. Exato. Se tu não O Jean tem Valjean fala maturidade. muito isso. O Jean Valjean fala isso. Ele recebe um muita amigo coisa meu, que ele não pode passar justamente porque ele está preparado, porque o que ele ouve, né? Nós não. E se você for olhar do Jean Valjean, hoje tu só pega as informações se tu te associar no site dele.
não estão mais abertos, Exato, entende? Porque exato. Isso prejudica a nossa própria postura espiritual, porque as pessoas têm uma descrença muito grande, uma Exato. dificuldade muito grande de Aí acaba abrir jogando contra. a sua mente. Mas isso não é culpa das pessoas, entende? Porque todos foram desmemorizados para entrar nessa O realidade. sistema fez muito bem feito para que isso acontecesse. E agora desfazer é um trabalho gigantesco, né? Então o que acontece, né, Luciano? Depois que houve esses aprisionamentos, esses seres não poderiam ser levados ao pedido de extinção deles, a pena de morte, vamos dizer assim, antes de haver um julgamento disso. Então, quando tu olha o que aconteceu, você vai ver que o próprio Evangelho de São João, ele diz que, lá no Apocalipse, de que nós estamos aqui aguardando um julgamento, que vai acontecer num tal de dia que eles chamam de juízo final. O dia do juízo final. Que é o dia que eles dizem que vão ser julgados os vivos e os mortos. E os mortos. Aonde que estão os mortos? A galerinha que está em 4D. Estão desencarnados. Agora, conseguem sair daqui? Não. Está todo mundo preso aqui dentro. Mesmo e os vivos é os que estão aqui. Os mortos são tanto os que estão nessas cidades orbitais como o nosso lar, como os que fugiram desse processo e estão escondidos hoje nos umbrais. Como aqueles que entraram de gaiato nessa realidade e ficaram presos também nesses umbrais aí. Né? E que não quiseram se entregar para a hierarquia que comanda isso aqui. Entendi. Preferiram ficar presos no umbral do que na mão da hierarquia. Agora, vamos voltar um pouquinho para nós entender como que chega nessa história da Terra, então. Tá. Então, veja, ó, depois que esses prisioneiros estavam em criogenia, tá? E isso, diversas linhas da espiritualidade mais avançada, veja que eu não estou falando para ti de espiritualidade doméstica, que é essa espiritualidade que está popularmente divulgada para as pessoas. É uma linha do que eu chamo de espiritualidade avançada. Claro. Entende? Que é a linha que a gente começa a trabalhar dentro do curso de astropsicologia. Por quê? Porque o interesse desse curso não é trazer gente que está querendo fazer iniciação espiritual, é trazer pessoas que querem fazer o upgrade, que estão preparados para ir adiante. O conceito de espiritualidade é um pré-requisito para chegar nesses outros pontos. Para chegar nesses outros pontos, né? Então, o que aconteceu? Enquanto o tal do julgamento estava acontecendo, o que essa hierarquia fez? Aí a gente tem que fazer um parênteses e entender assim, ó, como que esses seres criam raças lá do outro lado? E aí eu te pergunto, como que nós fizemos aqui para criar um avião, para fabricar um avião? Primeiro faz um projeto. Um projeto. Aonde que esse projeto é feito? Computador? Num CAD. Um CAD, AutoCAD. Alta tecnologia. Isso. Não é mais aquele CAD que talvez tenha hoje o nome de CAD. Mas esses caras projetam peça por peça do avião, com coeficiente de dureza, com coeficiente de dilatação, com todos os parâmetros técnicos. Aí eles montam o avião dentro do computador. Perfeito, perfeito. E eles fazem o avião voar dentro do computador. E já expõe o avião a todas as situações que seriam simulações. Dentro, a simulação. Aí que está a palavra legal. Simulação. E aí vai ligando isso na tal da hipótese da simulação que está lá dentro da física. Exatamente. Se o avião voa dentro da simulação... Dentro da possibilidade... Isso. Com todos os parâmetros técnicos de estresse de peças e de materiais, tudo. Eles vão fazer aí eles se motivam a fazer um protótipo para botar no manda para a vento. oficina. Exatamente. E aí eles vão fazer o protótipo físico. Que interessante. Gente, a nível genético lá fora, é exatamente isso que acontece. Então, quando eles fazem uma raça tipo reptilianas, e veja que esses seres chamados Melquisedeques, Lanonadex, Voronadex, da qual Lúcifer era um Lanonadec, um engenheiro geneticista dessas raças. Quando eles fazem essas raças, eles não fazem isso em laboratório, como a gente pensa. Eles vão dentro de um sistema que faz isso em inteligências artificiais, em corpos produzidos em hologramas, onde eles vão testando esses engramas, vamos chamar assim, tá? Dentro de sistemas computacionais super sofisticados. Sim. Onde a Terra é um desses sistemas que eles usavam para produzir a experiência das novas genéticas. Um laboratório. Deixa aquilo rodando dentro do sistema e ali vai acontecer um teste desses organismos. Então vem uma determinada raça dessa pleidiana, ela entra num holograma chamado Terra, só que eles não chamam isso de Terra lá. Sim. Por exemplo, nas literaturas de raças arcturianas transferidas para cá, você vai ver que eles chamam isto aqui de Velatropa 24.3.
Nossa. Né? Se tem Então, um número de uma identificação, zona deve ter vários outros, experimental. Tem outros que vão chamar isso aqui Semelhantes. de chã, vão chamar... Terra é só nós que chamamos. né? Tá? Uhum. Vão chamar o Sol de Momantia, vão chamar de Eris, de outros nomes que tu vai ver nessas literaturas. Uhum. Então eles vêm, colocam a genética aqui dentro e veem o que dá certo e o que não dá. Quando dá certo, o que tu faz? Tu pega o protótipo, que é holográfico, é um código matemático, então eles levam lá para fora e então fazem a utilidade que eles querem. Quando você vê uma raça reptiliana, tu pode ter certeza que isso foi desenvolvido através de lagartixa, jacaré, de cobra, de coisas que estavam aqui. E quando você vê raças insectoides lá, você vê, porra, mas como essas Também raças são partiu- parecidas com os louva-a-Deus lá da Terra? É o Por que mesmo será? princípio. É o mesmo princípio. Uhum. Quando teve DNA. os exílios, o que aconteceu? Os exilados tinham que esperar o tal do julgamento, que ia acontecer nos tribunais de Avona. Aham. Eu só quero fazer um pequeno adendo aqui, gente. Enquanto eu estava falando dos projetos que hoje em dia se faz num computador e depois leva à prática, leva-se a cabo. Olha só que interessante, Danilo. Foi encontrada uma caverna que eles dizem que era um laboratório Anunnaki pelos americanos. E eles tiveram que entrar nessa caverna, aqui no planeta Terra, logicamente, né? E para começar, eles tiveram que vencer uma barreira invisível. Aí eles conseguiram atirar num aparelhinho que tinha lá e aquilo desativou a barreira. E aí eles chegaram perto de o que parecia ser uma mesa. Quando um dos soldados tocou a mesa, criou uma imagem holográfica, né, da nossa cadeia de DNA, daí aparecia o ser humano. Ou seja, parece que é um laboratório exatamente como o Danilo acabou de descrever. Né, talvez fosse o AutoCAD genético deles aqui na Terra, que os caras encontraram. Vai saber. Agora tu vê, assim, em termos tecnológicos, científicos comprovados, né, a gente nunca conseguiu encontrar algo que eles deixassem se encontrar, às vezes pode ter encontrado realmente, está isso mantido em sigilo, né? Uhum. Mas a grande dificuldade da ciência em entender a história dos Anunnakis e tudo mais é a ausência dessas provas tecnológicas. A gente encontra algumas coisas, como o mecanismo de Anticitera, né? Maravilhoso, que é um Anticitera, artefato fora do tempo. Né? Sim, como aqueles cálculos todos, né? Agora quer ver, deixa eu voltar lá atrás na história, então, da criogenia, tá? Uhum. E o que eles fizeram enquanto, então, os exilados teriam que esperar o julgamento que está dito que existe lá na parte do livro de Urântia que fala da rebelião de Lúcifer. Okay. A mente desses exilados foi transferida e disseram, onde que nós vamos botar esses caras? Alguém disse, bota lá no holograma Velatropa 24.3. Terra. Agora, pelo que se vê em algumas pessoas que arriscam falar na linha de tempo quando que isso aconteceu, seria algo que está perto de 400 a 600 mil anos da nossa linha de tempo. Agora, tinha humano aqui na Terra há 400 mil anos? Não tinha. O que tinha aqui na Terra? Tinha macaco, tinha bicho, tinha todas as experiências genéticas produzidas com inteligência artificial que eram colocadas aqui para fins de protótipos genéticos. Eu preciso fazer uma pergunta para o Danilo Noronha agora. London's Hammer, o martelo de Londres. Como justificar, né, por exemplo, se tu falou em algo em torno de 400, 600 mil, né, que bate com a história do Anunnaki. Os Anunnaki eles nos falam ali em 400, né, mas... Tu vai ver onde que os Anunnaki entram nesse negócio. Por isso que eu te falei que a bem. história é matricial. Né? Mas onde a gente coloca, então, o martelo de Hammer? O problema é que nem sempre... O martelo de Londres, desculpa. Londres. London Hammer. London Hammer. Né? Primeiro que a gente não tem certeza dessas datas. Entende? Não, se eles partem do pressuposto ali, né, a ciência atual admitida. Só um questionamento, eu fico curioso com isso, né, Danilo? De quê? Porque eu fiz um programa sobre o martelo. De que tu precisa de pelo menos 1 milhão de anos para transformar madeira em pedra, como foi encontrado lá. Né, o processo de vitrificação da madeira do cabo do tal do martelo. É que a gente não sabe exatamente se isso é real, porque tu teria que experimentar para dizer que precisa de 1 milhão de anos. E tu não tem 1 milhão de anos para comprovar essas teorias que são de cunho matemático. Entende? Pode ser que mas não aí, tenha então, explicação. A própria datação por carbono, nada... O que pode acontecer? Pode ser que há muitos milhões e milhões e milhões de anos, esse próprio holograma já conteve aqui outros projetos genéticos que envolveram
inteligências aqui É dentro. uma explicação interessante. Que produziam ferramentas, né? Ou pode ser que não, pode ser que essas ferramentas, esses martelos, sejam da época dos Anunnakis aqui na Terra. E a gente não consegue estabelecer precisamente uma idade para isso. Ou talvez eles tenham passado por alguma tecnologia, alguma coisa que tenha causado aquilo que nós não conhecemos, né? Um processo tecnológico, talvez. Então, sei lá, nós não temos informação para responder isso, tu entende?